a nossa segunda reunião especial. Mais uma vez quero agradecer a mesa composta, todos os presentes, vereadores presentes. Peço à secretaria que faça a leitura do requerimento que deu origem a essa convocação. Câmara Municipal de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. Requerimento número 461/15, processo 430/15. Senhor presidente, o vereador infraassinado requer dessa presidência, na forma regimental, que seja autorizada a realização de reunião especial no dia 1º de julho de 2015, com finalidade de se debater o ocorrido na cadeia pública de Governador Valadares, com a presença do presidente da OAB de Governador Valadares e do juiz da Vara de Execução Penal, Dr. Tiago Conago. Câmara Municipal, 8 de junho de 2015, autoria, vereador Levi Vieira, subscrito e aprovado por toda essa casa, presidente. Leitura de expediente. Expediente, Prefeitura Municipal de Governador Valadares, Gabinete da Prefeita. Assunto: justificativa de ausência à reunião especial. Discussão sobre cadeia pública de Governador Valadares. Vossa Excelência, vereador Levi Vieira, a prefeita que abaixo subscreve, vem, com o devido respeito perante Vossa Excelência e a Câmara Municipal de Valadares, justificar a ausência em razão de compromissos previamente agendados. Aproveito para parabenizar pela realização da reunião especial, com um tema de suma importância que visa contribuir com a discussão sobre o sistema prisional. Informo que no dia 9 de junho estive em Belo Horizonte, em reunião na Secretaria Estadual de Defesa Social, com o subsecretário de Administração Prisional, Antônio de Pádua Martim Júnior, e o secretário estadual de Defesa Social, senhor Bernardo Santana, onde o governo municipal discutiu sobre o sistema prisional, ressocialização e relação com os familiares e prevenção à criminalidade em Valadares. A reunião teve o objetivo de unir esforços para a resolução dos fatos ocasionados após a rebelião ocorrida em 6 de junho, no presídio de Valadares. No encontro, o Executivo Municipal solicitou uma melhor estrutura para a penitenciária e sua expansão. O subsecretário de Administração Prisional, Antônio de Pádua, disse na reunião que a reforma do presídio será realizada com o governo do Estado, contendo empresas licitadas para realizar a reforma da penitenciária. Foi comunicado à Prefeitura que a penitenciária terá sua população carcerária reduzida para 600 pessoas. A Prefeitura Municipal tomou todos os cuidados necessários para o apoio às famílias e pessoas que cumprem pena na penitenciária, com o auxílio em 7 ônibus, atendimentos de urgência no Hospital Municipal, dentre outras ações. Uma equipe da Secretaria de Estado de Defesa Social estará em visita a Valadares brevemente para o retorno das discussões que foram iniciadas pelo Executivo. Atenciosamente, senhora Elisa Maria Costa, Prefeita Municipal. Sem mais expediente, senhor presidente. Quero agradecer a presença da senhora Marluce Massariol, diretora de atendimento do presídio. Doutor Leonardo Lamego, diretor administrativo da cadeia pública. Major Fausto, comandante da 8ª Companhia de Missões Especiais. E Clarissa Lima, Elaine Karen Costa, defensores públicas. Quero, neste momento, passar a palavra ao vereador Levi, autor desse requerimento. Senhor presidente Adalto Carteiro, César Varengue, secretário, aos demais vereadores aqui presentes. Na mesma forma, a minha pessoa cumprimenta toda a mesa para não alongar muito, vou suspender o individual, mas para a gente ter uma reunião mais ampla, mais bem tratada, com menos alongamento. Senhor presidente, a minha pessoa, primeira mão, quero agradecer ao presidente doutor Tiago,
a doutora Ingrid, o comandante da 8ª, como é que é o nome dele mesmo? Que Deus abençoe os senhores e aos demais aqui presentes, que um pouco eu posso bem dizer, pelo nosso trabalho que nós fizemos junto ali naquela rebelião. Quando a minha pessoa pediu essa singela reunião, é para tratar um pouquinho mais, assim, só um esclarecimento que até mesmo para as famílias, com relação que muita família nos procura aqui como direitos humanos, que não achou o filho ainda. A minha pessoa já passou para essa que tem as informações na UAI, parece que foi disponibilizado no painel lá, as listas para onde que foi todos os presos. Ontem mesmo eu recebi uma senhora aqui, eu me esqueci o nome do filho dela, mas eu acho que no gabinete tem, eu esqueci de trazer, que eu vim meio corrido, que eu estava em outra ação também, hoje pela tarde. Ela falou que o filho dela desapareceu, que ela não sabe onde que está, e tem uma semana então que ela está procurando esse filho. Eu pedi ela que me procurasse aqui hoje, mas já não veio não, ela teve que ir ontem. Então, doutor Tiago, e parabenizar a Vossa Senhoria também pela condução lá dos trabalhos lá, a cada um que pôde contribuir com os trabalhos ali no presídio de Valadares. Minha pessoa, essa semana, mas o doutor Elias Souto esteve lá na penitenciária. A gente sabe a situação da penitenciária também, que não é desigual que no nosso presídio, a superlotação que a gente está falando. Eu acho que nós temos que unir essa força, não deixar a corda arrebentar para lado nenhum, para a gente continuar nessa mesma força, lutando com a defesa social, para que isso seja não para ontem, mas para o mais rápido possível, como se diz, para hoje, porque a gente sabe que o sistema está superlotado e corre risco ali os presos, corre risco a família, corre risco aos agentes, a todo o corpo que envolve o presídio aqui de Valadares e de toda a região. A minha pessoa já passou para várias famílias também, que tem preso em Teoflotone, tem preso em Juiz de Fora, tem preso na Paca mesmo. Não pôde dar certeza se tem preso para outras unidades, igual de Belo Horizonte, esses negócios. A minha pessoa não deu certeza não, porque não pode dar palavra vazia para ninguém. Então, doutor Tiago, só mais agradecimento a essa reunião, esse pedido, e que possa esclarecer alguns fatos que ainda a gente não tem conhecimento. Ontem mesmo a gente estivemos reunido com o doutor Elias Souto e vários parentes de esposa de preso, para tratar de vários assuntos. Então, a gente precisa, quando ser abordado, precisa ter um conteúdo, uma palavra para cada uma dessas famílias. E agradecer, pedir perdão a vocês, tirar vocês de casa, dos afazeres, para estar aqui nessa noite. E agradecer mais uma vez, incansavelmente, a emissão vai deixar de agradecer pelo trabalho, pelo conjunto que nós trabalhamos ali no presídio junto. Muito obrigado. Eu vou, a critério aqui da pauta, vou passar a palavra para os membros da mesa, mas gostaria de deixar o doutor Tiago por último. O senhor fecha depois com a fala. Pode caminhar dessa forma? Ok, então eu passo a palavra ao... Vou começar com o João Menezes. Sou João Menezes, diretor da Cadeia Pública. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Sou diretor da Cadeia Pública há 9 anos. Vai fazer 9 anos, dia 28 do mês que vem, mês de julho. Este mês, né? No final do mês. E durante esses anos todos, até o acontecimento da rebelião, eu procurei, da melhor maneira possível, conduzir aquela unidade com a minha experiência e com os meus ensinamentos a todos que ali trabalhavam. Tivemos alguns problemas durante esses 9 anos, problemas que foram resolvidos da melhor maneira possível. Procurei fazer com que todos os familiares de presos fossem atendidos da melhor maneira possível. Nós temos uma equipe técnica, formada por psicólogo, assistente social, médico, dentista. A esses presos foram dados todo o atendimento possível durante todo esse tempo. E, de surpresa, não estava na cadeia no dia,
Nós temos um diretor que é responsável pelo final de semana, porque a gente trabalha a semana toda e também tem direito a um descanso. E nesse dia eu não estava. Mas, infelizmente, aconteceu a rebelião. Os fatos que levaram ao acontecido estão sendo apurados pelo Ministério Público e estão sendo apurados por uma equipe de Belo Horizonte que fazem parte de investigação. A gente jogar pedras em qualquer fato que aconteceu, a gente está sendo incoerente, porque a gente realmente não sabe realmente o que aconteceu. Essas apurações vão levar ao fato daqui a 30, 40 dias, mas com certeza a sociedade irá receber, vai ter notícias do que realmente aconteceu. Superlotação? Não sei. Atividades mal feitas por agentes? Também não posso afirmar. Então, vamos esperar as apurações, esses fatos vão chegar até vocês e procurei, durante esse tempo, fazer com que isso não acontecesse. São fatos que acontecem em toda a cadeia e que tiver elementos, porque, na verdade, a gente tem alguns líderes que, às vezes, recebem uma pena e depois recebem benefícios, vão para a rua, quando volta, já conhece como funciona o sistema da cadeia, como funciona o sistema prisional, e esses caras provocam. Nós temos líderes perigosos. Inclusive, uma semana antes, nós recebemos um líder do bairro Fraternidade e um líder lá do lado de Vila Isa. Pessoas influentes entre os outros presos que chegam a fazer com que a cadeia fique agitada. Sempre quando tivemos problemas na cadeia, nós procuramos o juiz da vara de execução penal, a promotora a doutora Ingrid, pedimos a transferências e conseguimos. Agora, o que levou o fato? Vamos aguardar as apurações. Eu só tenho certeza que, durante esse tempo, eu procurei conduzir, estou conduzindo, não conduzo agora, mas ainda tem preso sob nossa responsabilidade, e vamos aguardar o que as pessoas que comandam o sistema prisional, o SUAP, vão tomar daqui para frente. Mas, com certeza, durante o tempo que eu estiver ainda, pode ter certeza que eu vou procurar dar o de melhor para que a sociedade não tenha prejuízo. Correto? É o que eu tenho que falar. Quero passar também a palavra à a defensora pública, Tiffany Avelar, para suas considerações. Boa noite a todos. Eu cumprimento o presidente na pessoa de todos os demais componentes dessa mesa. Acho que a Defensoria tem algumas considerações, até a fala do Levi me provocou um pouco aqui também, até para pontuar o papel da Defensoria, o que a gente pode estar junto nesse fato, né, que não foi um fato agradável, mas que a gente está aqui junto para discutir e pensar em soluções, né? Então, a Defensoria Pública, eu sou defensora da execução penal aqui em Governador Valadares, eu estou acompanhada aqui das defensoras doutora Clarissa, que hoje atua na Defensoria Criminal, e a doutora Elaine, que já atuou na Defensoria da Execução, hoje está na Defensoria Civil, mas ela hoje está aqui conosco porque ela atuou ativamente no dia dos fatos, né, no momento da rebelião, então ela foi fundamental nesse trabalho. E a Defensoria ela já vinha acompanhando, né, as atividades antes. Acho que o ponto forte aqui não é a superlotação, mas esse era um fator que já tinha chegado ao nosso conhecimento, mas é um fato que acontece no estado de Minas como um todo, a Defensoria está atenta a isso. A gente pensa muito em ações coletivas, porque não adianta a gente solucionar o problema de Valadares e levar o problema para outras cidades. Então, a Defensoria do Estado e os defensores de execução, juntamente com a Defensora Pública Geral, ela tem pensado em medidas em conjunto com o TJ e o Ministério Público.
No dia da rebelião, eu acho que é importante a gente pontuar, né, que a presença da Defensoria foi muito importante para poder coibir os abusos, né, coibir, pelo que me foi relatado pelos defensores presentes, doutora Elane, doutor Gilvan, doutora Vanessa e doutora Cláudia, que ficaram lá no sábado e no domingo, foi essencial a presença da Defensoria, assim como dos demais instituições, Polícia Militar, Ministério Público, a própria OAB, Poder Judiciário, né, os diretores, porque estava um momento muito tenso e tiveram vários focos de abusos que estavam sendo cometidos com os presos. Acho que muitos sabem que eles fizeram uso indevido de medicação, né? Então, isso acho que vai ser falado por outros integrantes dessa mesa também, sobre a questão do abuso mesmo, em especial por agentes penitenciários. A Defensoria, antes, a gente é um órgão que atende de forma individual o preso. Acho que esse é um papel que nos diferencia, né? Porque a gente tem esse contato coletivo como órgão de execução, de fiscalização, de estar dentro das unidades, mas eu acho que o que nos diferencia são dois focos: é o atendimento individualizado do preso dentro das unidades e aquele que também sai, né, seja por benefício, saídas temporárias, e dos familiares. E, através disso, a gente tem conhecimento de muitas coisas, né, e a gente tenta levar isso ao conhecimento público, tenta apurar, porque a gente está ali para isso. Então, isso já tinha chegado ao nosso conhecimento, também não acontece só em Governador Valadares, não adianta a gente querer trazer aqui uma responsabilidade só, mas é um fato que já estava acontecendo, como em outras unidades também. E, acontecida a rebelião, a gente quer destacar, inclusive para você que foi, né, o idealizador aqui desse encontro, que tem contato com familiares e com representantes, que a Defensoria ela está de portas abertas para o atendimento. Inclusive, essa é a nossa função, né, de estar junto com os familiares, de estar amenizando, acalmando, informando, trazendo orientações. A gente tem recebido muitos familiares, agora um pouco menos, mas logo depois a gente recebeu muitos e a gente ajudou nessa orientação, inclusive até identificando algumas situações peculiares. Teve até uma situação muito peculiar de um detento que deu o azar de ser preso um dia antes da rebelião. Ele era portador de sofrimento mental, foi para conselheiro Pena, então a gente fez o contato e ele veio para Valadares, já estando aqui na PACA, a gente já fez o contato com a direção e ele já está tendo os atendimentos devidos. Então, é nesse ponto que a gente tem feito esse trabalho, né, em termos de apuração de fato, de identificação de motivos. Isso está, como dito aqui pelo capitão, isso está sendo apurado, está sendo investigado, né, não compete à Defensoria, está sendo investigado pelo Ministério Público, Polícia Militar, os órgãos responsáveis. Os fatos individuais que chegam ao nosso conhecimento, a gente tem, né, levado isso adiante. E acho que, como a gente está discutindo um fato isolado, mas que diz respeito ao sistema prisional, e é a oportunidade da gente dizer isso, depois de acontecido, a gente tem tentado intensificar. Até no mês de maio eu fiz um mutirão na penitenciária, agora está até mais cheio, então a gente tem tentado intensificar os atendimentos na penitenciária, até pelo elevado número de presos que tem lá, e a gente tem percebido, de forma coincidente ou não, um aumento de denúncias de violência dentro da penitenciária. Né? Semana passada mesmo, eu estive lá, tenho recebido, inclusive, de presos que estão aqui, mas têm familiares de outra cidade que têm chegado para a gente, então a gente tem realizado esse atendimento, e isso tem sido feito com mais frequência, inclusive depois da presença da Defensoria, até intensificou mais, segundo o relato dos presos e familiares. Claro que a gente está trazendo uma versão, a Defensoria ela não ela não tem essa intenção de, como às vezes é um pouco, a gente teve aqui em abril, né, participando anterior à rebelião, discutindo exatamente esse assunto, e às vezes a Defensoria ela é vista muito como, vocês têm uma visão, né, de tudo para o benefício, tudo para o preso. A gente não quer a impunidade. A gente acha que eles têm que pagar pelo que tem que ser feito, né? Se eles fizeram, eles têm que sofrer reprimenda, mas na medida da reprimenda. Estar preso já é o cumprimento da pena, então não precisa de nada para além disso. E a Defensoria Pública ela cuida muito disso e ela está atenta a esses abusos e a esses excessos. Então, só para reforçar, né, que a gente está acompanhando, a gente está atento a essas consequências, a esses pormenores que vêm acontecendo.
e para todos aqui integrantes, que isso seja levado ao conhecimento de familiares e de quem possa interessar, que a Defensoria está aberta para orientações e para denúncias, para o que se fizer necessário, principalmente em termos individualizados, né, ou, se entender necessários, coletivos, para que a gente encaminhe para os órgãos responsáveis. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, pela Defensoria Pública, e passo a palavra para os demais integrantes. Muito obrigada. Vamos ouvir agora o capitão Daniel, representando o Corpo de Bombeiros. Boa noite a todos os presentes, senhor presidente, a pessoa de quem cumprimento todos os demais. No que se refere à atuação do Corpo de Bombeiros, logicamente, na situação da rebelião, né, foi uma situação de intervenção no que se refere ao combate a incêndio e socorrimento das vítimas. Logicamente, tivemos o apoio do SAMU, e no que se refere à atividade típica de Corpo de Bombeiros. Somente gostaríamos de deixar a sugestão para os órgãos de segurança pública. Existe uma ferramenta muito interessante chamada Sistema de Comando de Operações, SCO, que inclusive é a diretriz do governo do Estado, nessas ocorrências que envolvem vários órgãos. Está sendo usada essa ferramenta, facilita bastante o trâmite de informações, né, essa é a oportunidade que a gente tem de falar sobre o evento, e, de repente, é interessante a gente estar, posteriormente, estudando uma forma de estar implementando um treinamento ou um mecanismo até mesmo para conhecimento, né? Conhecimento geral dessa ferramenta, que, como foi falado, é uma diretriz do governo do Estado e é bastante difundida nos órgãos de segurança no nível de Estado de Minas. Basicamente, da parte do Corpo de Bombeiros, né, a atuação nossa foi tipicamente no combate a incêndio, que houve um incêndio, de certa forma, limitado a uma das alas lá do presídio, né, socorrimento das vítimas que foram agredidas, que foram jogadas do telhado. Então, acredito que a parte nossa, no que se refere a Corpo de Bombeiros, foi bastante, entre aspas, mais tranquila. Então, dessa forma, a gente encerra o nosso pronunciamento nesses termos e estamos aí à disposição para sugestões, questionamentos e posicionamentos pertinentes que todos os integrantes aqui acharem conveniente nessa ocasião. Muito obrigado a todos. Quero passar a palavra ao Coronel Wesley, comandante da 8ª Região de Polícia. Boa noite a todos, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, autoridades aqui presentes, público aqui que nos assiste. Bem, com relação ao trabalho da Polícia Militar, foi um trabalho muito tenso, né? Nós iniciamos nosso trabalho já com a primeira atuação da Companhia de Missões Especiais, comandada pelo Major Fausto, que já iniciou os trabalhos fazendo o papel de negociador. O interessante nessa rebelião, que se formou o que nós chamamos de gabinete de crise, que muitas vezes ele é formado mediante chamamento, convocação. Interessante que ele se formou-se de forma natural. E isso ficou muito mais fácil o trabalho da Polícia Militar. Porque nós tínhamos presentes o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, representante do OAB, Direitos Humanos do OAB, Bombeiro, Defesa Civil, todos os órgãos necessários para formar um gabinete de crise e buscar conjuntamente decisões para solucionar o problema. Isso aconteceu de forma natural. Isso é difícil de acontecer. E isso, então, até nos facilitou
na tomada de decisões e no trabalho da Polícia Militar. Tivemos lá o vereador Levi também acompanhando, né, o presidente da Câmara Municipal acompanhando, também foi essencial o acompanhamento. E todas aquelas autoridades que estavam presentes lá, elas tinham visão de tudo. Elas estavam abrigadas, mas estavam vendo tudo que estava acontecendo. Nada ali foi escondido. Tudo foi presencial. Então, para nós, que somos comandantes, que nessa hora que temos que assumir o comando da operação e tomar decisões mais complexas, isso nos deixou seguro. Então, teve um momento que nós percebemos que o Major Fausto, de ser um oficial competente, estava dirigindo muito bem a negociação, nós vimos que sozinho não ia dar mais conta. Porque nós percebemos que ele estava negociando com uma facção, mas tinha mais 3 facções. Então, acordava-se alguma coisa com uma facção e as outras desacordavam. A gente acordava uma coisa, as outras facções faziam totalmente ao contrário. Foi necessário, no momento que eu e o doutor Tiago tivemos que realmente colocar o capacete, colocar o escudo, né, o colete à prova de bala, e colocar um escudo na nossa frente, para nós negociarmos com os presos. E nós sentimos e nós não levamos telhado na cabeça porque tinha um escudeiro na nossa frente. Nós até ficamos quase sem voz, né, doutor Tiago? Quase sem voz. Quase coloquei uma farda nele também. Né? Quase coloquei uma farda nele. Precisava. Mas tem momentos que foi muito tenso. Né? Nós estávamos negociando, enquanto o Major Fausto estava no rádio negociando com uma facção, estava eu e o doutor Tiago, debaixo ali do telhado, negociando e recebendo telhada. Acordando com uns e outros desacordando que tudo que estava sendo combinado. O bombeiro, então, sofreu, coitado. O bombeiro, né, que é muito recebido por todo mundo, até um bombeiro está recebendo telhada. Teve um momento que nós tivemos que afastar o bombeiro. E chegou numa situação, por volta de 4h30, que o negócio piorou. Tivemos que recuar. Vamos recuar. E a decisão tomada naquele momento foi de invasão e foi consenso de todo o gabinete de crise que estava lá. O juiz concordou, promotora concordou, defensoria pública concordou, a OAB concordou, SUAB concordou, tem que invadir. Então vamos invadir. É claro que nós vamos invadir com recurso, né, adequado. Só que eu esperei chegar o reforço. Acionei a aeronave em Belo Horizonte, acionei o GAT em Belo Horizonte para complementar o nosso. Aguardamos a equipe do COP, né, ECOP, né, que é da SUAP. Mas, felizmente, acho que Deus, nessa hora, também estava olhando por nós. Esse recurso, o senhor chegou no anoitecer. E é claro que no anoitecer eu vou fazer uma invasão. Mas nós tínhamos algo a nosso favor. Nós tínhamos a falta de energia, nós tínhamos a falta de água, nós não tínhamos alimentação e tinham familiares que estavam com eles. Então, a mesma dificuldade que eles iam sentir, os seus familiares também sentiriam, que a falta desses recursos. Então, nós tínhamos certeza que, durante a noite, a madrugada, e na parte da manhã, 6 horas da manhã, eles iam se entregar. E o que foi aconteceu? Durante a noite, durante a madrugada, alguns presos que não estavam fazendo parte da rebelião, mas estavam escondidos, temendo que fossem agredidos por detentos, conseguiram escapar dos rebeldes
e nós conseguimos resgatá-los, até com a ajuda do bombeiro e da SUAP, resgatar esses presos e colocá-los para fora da penitenciária. Por volta das 6 horas da manhã, se entregaram. Apenas 2 mortos. Nas redes sociais falava-se 10 mortos, 17 foragidos. E tinha fotos, gente, de pessoas decapitadas. Fotos de outras ocorrências, até fotos de ocorrências de trânsito, estavam nas redes sociais. Uma pessoa ferida, lesionada, morta, de ocorrência de trânsito, colocou lá como se fosse, né, decorrente da rebelião. Né? E eu estava o tempo todo, o tempo que eu estava negociando, eu estava reportando ao comando-geral e também o nosso secretário de Defesa Social, que estava recebendo essas mensagens totalmente equivocadas. Ele não ficou espantado, porque eu estava o tempo todo também o alimentando de informações. Então, o trabalho nosso, da Polícia Militar, ela sempre vai esgotar todas as alternativas. É verbalização. Verbalização. Negociar, negociar, negociar. A última hipótese seria uma invasão. E, graças a Deus, nós conseguimos, que o tempo também ajudou, escureceu, não foi preciso fazer a invasão, que eu acho que também poderia ser pior o resultado. No escuro, a gente pode confundir celular com arma, chinelo com arma. Aí, quem responder eram nós. Então, graças a Deus, isso não aconteceu. E, durante as nossas negociações, eu vou deixar bem claro aqui o que eu e o doutor vivenciamos. Nós estávamos lá negociando e presos sendo jogados do telhado na nossa frente. Nós não estávamos distantes, quase nos pés da gente. E, ao mesmo tempo, estávamos recebendo mensagens escritas, né? Papel de caderno rasgado. Em nenhum momento, os presos reclamaram de superlotação. Em nenhum momento reclamaram da direção do capitão Menezes. Não pediram, pode ver que ninguém pediu a cabeça dele. Mas o tempo todo, quem recebia as mensagens era eu. Eu pegava as mensagens e repassava para o doutor Tiago. Eu li e repassava para ele. Mas a reclamação era o tratamento de agentes penitenciários. Perguntamos para eles qual foi a origem da rebelião. Foi uma resistência de um preso sair da cela. Aí houve um atrito, joga água quente, joga um objeto. Aí houve o revide do agente penitenciário. No meu ponto de vista, se fosse num período normal, fora o dia de visita, talvez aquela providência que a gente tomou não ia acarretar uma rebelião. Mas como estava no período de visita, aquilo aflorou a rebeldia, porque houve um revide dos agentes na frente dos familiares. Eles não queriam aceitar serem maltratados, para eles, maltratados, diante das suas famílias. Mas, em nenhum momento, falou-se em superlotação. Teve momentos que, no período que nós estávamos recolhendo alguns presos para fora da penitenciária, para serem colocados dentro dos ônibus, né? Houve um princípio lá de tentativa de agentes penitenciários a
agredir. Né? Mas só que nós chegamos lá de imediato e não faça isso que nós vamos prender. E o doutor Tiago também fala, eu vou prender em flagrante. Né, doutor Tiago? O senhor deve lembrar disso. E nenhum policial militar distratou nenhum preso. Nenhum policial militar. Nenhum. Teve momentos que eu, comandante, o negócio ficou tão tenso, falei assim, mete bala. Mas qual foi o momento que aconteceu isso? Em que momento aconteceu isso? Momento que nós vimos que detentos estavam tentando matar o outro em cima do telhado. Estava tentando matar. Então, assim, mete bala, senão ele vai morrer. E isso eu mandei mesmo. Quais os momentos que eu mandei meter bala? Quando eu falo bala, gente, é bala de borracha, viu? É elastômetro. É não letal. Teve momentos, lá no fundo, tentaram pular o muro. Foi assim, mete bala. Eu estou tentando evitar uma fuga, tentei evitar um homicídio. Né? Mas teve um momento que o homicídio lá não teve condições, foram 2, não tivemos condições. Né? Mas fizemos isso dentro da legitimidade, dentro da legalidade e presenciado por todos os órgãos de defesa social que estavam lá presentes. Eu tenho certeza que a Defensoria Pública, o Ministério Público, por esse Ceará, não vão dizer que a Polícia Militar abusou da sua autoridade, foi arbitrária. Em nenhum momento ela foi arbitrária nas suas ações. Ela teve que ser enérgica, mas arbitrária ela não foi. Isso foi tudo testemunhado. E é assim que é o nosso trabalho. É esgotar todas as alternativas e o que aconteceu. E o sucesso desse encerramento dessa rebelião se deve ao trabalho conjunto de todos os órgãos que estavam presentes no local. O sucesso não foi só da Polícia Militar, não. Todos que estiveram lá tiveram participação fundamental na solução do problema. Inclusive, até pessoas que não estavam lá. Comerciantes que não estavam lá. Teve um comerciante que cedeu para nós presilhas, né, para servir de algemas para os presos. Nós não tínhamos 800 algemas. Né? Tivemos a participação da prefeitura também. Para a prefeitura e também empresa de coletivos, empresa de ônibus, que nos cedeu ônibus. Né, a prefeitura, a empresa de ônibus, que cedeu ônibus para também contribuir para a condução desses presos. Então, esses órgãos foram fundamentais para a solução do problema, que, graças a Deus, para nós foi um saldo positivo, apenas 2 mortos. E nós não queríamos que ninguém morresse naquela situação. Então, senhor presidente, é o que eu tenho a dizer. Quero passar também pelas suas considerações a doutora Ingrid Veloso. Boa noite, senhor presidente, a pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades presentes. Boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria de falar um pouco sobre os antecedentes, né? Como que chegou a essa situação? Parece que não foi acompanhado, né? Mas por parte do Ministério Público, e creio que de todos que estavam aqui, isso foi acompanhado, isso na execução penal desde 2007. E o presídio ele era constantemente visitado pelos membros do Ministério Público que têm a atribuição de curadoria dos direitos humanos, e os que estavam cumprindo pena provisoriamente eram acompanhados pela minha promotoria. Então, nesse período, foram propostas várias ações para verificar a questão de estrutura do prédio e garantir condições dignas de cumprimento de pena. Uma delas foi com relação ao número de vagas, de modo que eles pudessem cumprir dignamente a pena. Essa ação ela foi ganha em Valadares, confirmada pelo Tribunal de Justiça e está em prazo de cumprimento.
com relação até à segurança, com relação ao Corpo de Bombeiros, há uma ação ainda em andamento e várias outras ações que foram propostas pelos curadores, visando a estrutura e garantir mesmo que eles pudessem estar cumprindo pena, como diz a lei de execução penal, e estarem custodiados ali também pelo Estado, os presos provisórios. Quando tinha reclamação com relação à conduta de agente, uma conduta abusiva, um preso reclamava isso por várias vezes, inclusive em audiência de execução penal, eles eram encaminhados para a Curadoria dos Direitos Humanos. E ali se marcava essas audiências para verificar a reclamação, instaurar um procedimento e a apuração da conduta do agente que eles reclamavam. Isso era feito cotidianamente. No dia do motim, quando eu encaminhei para lá, eu falo que eu já passei por algumas experiências nesse sentido, e das outras, eu não vi uma dificuldade tão grande quanto eu vi nesse dia. Porque das outras vezes que eu cheguei, eu vi climas muito tensos, mas sempre tinha uma lista de reivindicação do que era pedido. E quando tinha uma lista, se ganhava ali um tempo para tentar providenciar as coisas. Eu vi uma dificuldade muito grande da Polícia Militar e do doutor Tiago, porque quando chegavam, e quando essas listas chegavam para mim, eu digo, eu só tive 2 pedidos pontuais de transferências de 2 presos. E eles reclamavam das condições gerais e dessa condição de tratamento. Então, a gente não tinha muito o que fazer. É fato que estava superlotado, isso ninguém nega, mas não tinha aquela pauta de chegar, olha, nós queremos a transferência de 100, de 200 presos para que a gente possa ter condições de ficar melhor acomodado. Isso, em momento nenhum, chegou para o Ministério Público e nem para os negociadores, como eles mencionaram. Depois do motim, o Ministério Público tem instaurado um procedimento na Promotoria de Execução Penal para verificar se houve uma organização, quem foram os organizadores, quais os presos que são responsáveis por aquilo, porque tem uma conduta dentro da execução de pena, e também na Curadoria dos Direitos Humanos, também pelo Ministério Público, para verificar o que de fato aconteceu. O que ocasionou, o que resultou, o que aconteceu naquele dia de diferente que não aconteceu em todos os outros dias, já que o presídio, esse ano mesmo, oscilou por diversas vezes entre 800 presos, 700 e pouco, 850, e não tinha acontecido aquela situação. Até o presente momento, de diversas notícias que saíram e foram perguntadas várias vezes, até o presente momento, o que tem se firmado foi uma conduta, de fato, ocorrida durante a visita, com relação a um incidente que houve com um preso, e houve uma conduta de um agente, e isso inflamou ali no clima, os presos não aceitaram aquela conduta do agente com relação àquele ato de indisciplina do preso, e nem os visitantes. E isso acabou gerando um clima e acabou eclodindo ali no motim. Então, foi uma conduta de um tratamento ali na correção de um ato de disciplina do preso naquele dia. Até então, isso tem se confirmado pelas pessoas que têm sido ouvidas. Inclusive, o colega Evandro Ventura acabou de chegar de uma cidade vizinha, onde ele estava ouvindo outros presos que foram transferidos. Foram questionados várias vezes que saíram notícias de que presas tinham sido abusadas. Até o presente momento, todas as pessoas que foram ouvidas, as presas que foram ouvidas, as visitantes e as demais pessoas, ninguém confirmou esse abuso. As pessoas confirmaram que houve sexo deliberadamente consensual de quem quis fazê-lo com quem quis fazê-lo. Isso nós temos declaração de quem foi ouvido e deixou isso registrado e assinado, e não há esse registro de abuso. Achei interessante, numa dessas oitivas, que a pessoa ela fez questão de mencionar, olha, há uma lei, há um código de ética entre os presos. Então, se eles não aceitam a pessoa que comete o estupro, então eles mesmos não cometeriam estupro com quem estava lá dentro. Então, quem praticou o sexo lá, praticou de livre e espontânea vontade, com um parceiro, com 2, com 3, da forma que bem quis. Então, essa apuração ela ainda continua. Obviamente, a gente tem que conseguir tentar chegar nos nomes, né, de como que tudo ocasionou, e das demais pessoas que participaram ali, que era outra dificuldade que tinha, porque não tinha um líder só. Tinham líderes, né, grupos diferentes, cada um com interesse diferente, e o que ocasionou? Afinal de contas, outras pessoas acabaram feridas, lesionadas, algumas mortas, e isso o Ministério Público tem procurado apurar para ver se chega, de fato, nesses autores e como que aconteceram essas mortes. Com relação às transferências, que foi um dado que o Levi colocou, nós estamos à disposição. Até então, não tivemos nenhuma reclamação quanto a algum desaparecido. Todos nós conseguimos encontrar na lista até então. A dificuldade que os familiares têm tido é de
entrar em contato com algumas unidades, e isso a gente tem tentado fazer via Promotoria de Justiça mesmo. Então, nós nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário. Eu agradeço a oportunidade. Uma palavra agora, doutor Tiago Colnago, juiz de execução penal do município da comarca. Pode ser, com certeza. Senhor secretário, no exercício das funções da presidência, é um prazer voltar a essa casa e é um prazer voltar a esse púlpito. Eu fiz questão de pedir para voltar aqui, porque aqui eu recebi o título de cidadão dessa cidade, então me parece que muito foi dito e que me cabe dizer algumas outras coisas. Vamos por partes. Inicialmente, há pouco tempo eu tive aqui para participar de uma reunião especial, não foi audiência pública, não, sobre o sistema prisional, e falei sobre várias questões. Algumas delas até me geraram algumas reações de sustos dos que me ouviram, né? Eu me lembro bem do Paulinho Costa falando assim: olha, doutor, então nós fizemos errado autorizando a doação de um terreno para a PAC masculina, alguma coisa do tipo. E isso foi dito porque eu fiz um retrato do sistema prisional daqui, e que eu tenho feito há muito tempo. Já fiz esse retrato aos senhores há provavelmente 4 anos, o presidente do tribunal há provavelmente 4 anos, e tenho a dizer aos senhores o seguinte: a situação prisional de Valadares é absolutamente igual a todas as outras. Não muda nada. Não muda nada. Não tem nada que mudar. A realidade é essa. Me assusta um pouco algumas impropriedades técnicas fundamentais, no que diz respeito a comparar penitenciária com presídio. O presídio é destinado a preso provisório. Não há sentido nenhum que o presídio tenha uma escola funcionando regularmente, porque a gente espera que o preso preventivamente, é isso mesmo, ali permaneça por 81 dias. É o que diz a lei. Qual é o sentido de se criar uma escola para alguém ser matriculado por 81 dias? É verdade, em algumas situações o sujeito permanece preso por mais tempo, é verdade, mas ainda assim ele é preso provisório. Ainda assim, aquele não é o local para ele. E vejam, os senhores que certamente conhecem o sistema prisional percebem que a penitenciária tem fábrica, corte e costura, marcenaria, horta, e falam: mas o presídio não tem nada disso, e não deve ter. Eu vou insistir, não deve ter. Ele não é destinado para isso. Passamos períodos muito grandes, e o capitão tem um esforço sobre-humano nesse aspecto, tentando ocupar o Passos da Liberdade, e não se consegue. Vejam, eu fiz essa ponderação aqui sobre a necessidade de que a prefeitura aumentasse a vaga do Passos da Liberdade. Eu devo dizer aos senhores, o que eu fiz foi uma aposta. Só isso. Se a prefeita tivesse aumentado o repasse do Passo da Liberdade e falado: doutor, o senhor está autorizado a botar 100 presos no Passo da Liberdade, eu digo aos senhores: o presídio não tem 100 presos para botar no Passo da Liberdade. Por uma razão muito simples. Dos 800 presos que tinham na unidade no dia da rebelião, e eu estou arredondando, 550 aproximadamente eram presos provisórios. Isso significa que são presos que não podem sair da cela. Eu não posso simplesmente mandá-los ao Passo da Liberdade. Essa questão técnica me parece ser muito importante. As pessoas precisam entender que ali deve funcionar assim. Veja, eu não estou dizendo que ali é possível que haja superlotação. Não, não é. Não, não é. Em nenhuma unidade deverá haver superlotação. Nenhuma. Só que eu também preciso dizer aos senhores, os poderes constituídos conseguem fazer muita coisa, mas mágica a gente ainda não faz.
juízo meu, indeferi um pedido de interdição do presídio há 120 dias, mais ou menos. Por que razão? Uma razão muito simples. Se o presídio tem 290 vagas e eu decido que superlotação é ilegal, eu tenho que interditá-lo com 291 pessoas. Se superlotação é causa suficiente para interdição, o presídio deveria ter sido interditado há 5, 6 anos atrás, talvez mais. E todas as unidades prisionais do país deveriam, em sua imensa maioria, estar interditadas. E não estão. E vejam que situação inusitada. Suponhamos que eu, juiz de execução, decidisse interditar o presídio por superlotação. O que seria feito dos presos? O Estado tem que dar vaga. Será? Será que o Estado tem que dar vagas? Veja que situação interessante. Todos nós reconhecemos riscos sociais, situação de criminalidade. Todos nós reconhecemos. Essa semana, o Gladson, que estava aqui até agora, foi objeto de uma notícia no Diário do Rio Doce de que tinha ido a Belo Horizonte diligenciar aumento de efetivo policial, aumento de viatura. E vou dizer aos senhores, todos nós aplaudimos. E não digo nós, integrantes de poderes, digo a sociedade de um modo geral. Então, o que nós estamos construindo? Tudo bem, estamos adotando várias medidas para combate à criminalidade, isso faz com que aumente o número de encarcerados no país, natural. E nós vamos construir unidades prisionais até quando? Talvez os senhores não tenham noção dessa informação e eu vou pedir para dizer muito didaticamente. O Brasil hoje tem 670 mil presos, 350 mil mandados de prisão em aberto. Isso significa que se todos os mandados de prisão em aberto forem cumpridos hoje, nós teremos mais de 1 milhão de presos. Nós sairemos da 4ª posição no mundo e iremos para a 3ª. Atrás de China e Estados Unidos, só. Nós disputamos com a Rússia. Vejam, Estados Unidos não tem superlotação. Investimentos são de bilhões de dólares. Não são milhões e não são reais. São bilhões e de dólares. Índice de encarceramento no Brasil subiu 33% nos últimos 4 anos. Esses números são todos do DEPEN. 33% em 4 anos. Significa que nós passamos a prender 1/3 a mais. Mas o Estado tem que criar vagas. Será? Nós encarceraremos até quando? Até quanto? Talvez também não seja do conhecimento da imensa maioria, mas França e Espanha, vejam, nós não somos França nem Espanha, estão debatendo uma proposta que se chama Proposta do Números Clausus. Essa proposta quer dizer o seguinte: o Ministério da Justiça homologa o número de vagas de cada unidade prisional. Presídio de Valadares homologa 290 vagas. Sabem quantas pessoas podem ficar ali presas? 290. Se prenderem um latrocida, estuprador, homicida de 50 crianças, um matador em série, e tiverem 290 presos, ele não entra preso. A não ser que alguém que esteja lá saia. Isso é ideia de europeu, está fora da nossa realidade. Pois bem, o ministro Sidney Benetti, do Superior Tribunal de Justiça, é presidente da comissão do Senado Federal que apresenta o novo projeto de lei de execução penal. Essa lei está em trâmite no Senado. O ministro Sidney Benetti foi o coordenador da comissão. Sabem o que propõe a lei? A adoção da teoria do número clausus no Brasil. Ou seja, o juiz da execução penal haverá de soltar todos os presos que excedem o número de vagas. Participei num debate na CBN com a secretária de Justiça do Paraná, doutora Maria Tereza Willi Gomes, procuradora de Justiça do Paraná, ela. E ela, não, isso é muito simples, e falou a proposta. E eu apresentei a ela números de Valadares. Nós temos 600 vagas na penitenciária, 620, 640, 290 no presídio, ou seja, nós temos menos de 1.000 vagas. Menos de 1.000 vagas. Hoje, com o presídio praticamente vazio, Valadares tem 1.300 presos.
Isso significa que se a lei entrar em vigor hoje, eu tenho que escolher 300 para soltar. 300. Quando a nossa situação estava normal, com o presídio funcionando e penitenciária funcionando, pasmem, eu teria que escolher 1.100 pessoas para serem soltas. E não é por estado, não é por comarca, é por unidade. Se é por unidade, eu teria que, na penitenciária, àquela época, escolher aproximadamente 400 presos para soltar. Eu acho que não preciso lembrar os senhores que eu já fiz um desenho da penitenciária aqui como unidade prisional com muitos presos cujas penas excedem 50 anos. Qual a solução? Construir unidade prisional? Dinheiro vem da onde? O dinheiro virá da onde? Eu fico absolutamente a cavalheiro para dizer tudo isso, porque, vejam, eu sou um executor de política pública. Eu não faço política pública. Quem faz política pública é o Legislativo e o Executivo. Se o Legislativo e o Executivo decidirem que é necessário criar mais vagas, eu vou administrar os presos que lá estão. Se eles decidirem que não é necessário criar mais vagas, eu vou administrar os presos que lá estão. Houve esse comentário é um dos muitos que eu devo fazer aos senhores e vou sempre consignar. Uma das muitas notícias que correram a boca pequena. A rebelião aconteceu porque estamos prendendo demais. Vejam, estamos prendendo demais sem que, em muitos momentos, essas prisões demais tenham sido atribuídas à Polícia Militar, tenham sido atribuídas aos juízes e tenham sido atribuídas pessoalmente a mim. Interessante. Eu desafio qualquer um dos senhores, a identificar preso com benefício vencido em Valadares. Se não tem preso com benefício vencido em Valadares, a constatação é simples. Todo mundo que está preso deveria estar. Mas tem prisões preventivas que poderiam não ser decretadas. Tem. Para isso existe a Defensoria Pública, para isso existe o Tribunal de Justiça. Eu quero crer que se alguém está preso por ordem de um juiz, a Defensoria Pública recorreu ou não recorreu, o Ministério Público recorreu ou não recorreu, e o Tribunal manteve a tal prisão, qual é a ilegalidade nisso? Pois bem, e nesse aspecto, eu devo dizer aos senhores que talvez por ser... Acho que não a doutora Tiffany, a doutora Indy eu não vou partir para essa questão, mas acho que talvez por ser o mais novo da turma, né, por assim dizer, eu costumo ser o que tem menos freios no que diz. Há uma juíza auxiliar da presidência que fala assim, você e esses seus arroubos, talvez seja mais um deles. A situação é a seguinte, a rebelião não aconteceu por superlotação. Eu vou dizer de novo, não aconteceu por superlotação. Disse isso à prefeita, disse isso ao presidente do Tribunal de Justiça, disse isso ao desembargador corregedor, disse isso ao secretário de Defesa Social, ao subsecretário de Defesa Social, ao capitão Menezes e a quem mais quiser ouvir. A rebelião não aconteceu por superlotação. O presídio, há menos de 3 meses atrás, teve mais de 30 presos a mais do que tinha no dia da rebelião. Se rebelião acontecesse por superlotação, senhores, todas, sem nenhuma exceção, as unidades do país estavam em rebelião. A rebelião é um evento muitíssimo complexo, envolvido por vários fatores. Óbvio. Não estou sendo irresponsável aqui em dizer que não havia superlotação. Havia sim. Não havia prisão ilegal. A gente pode discutir mérito dessa ou daquela decisão, mas vejam, eu adoto por princípio não discutir decisão judicial. Decisão judicial, para mim, se discute em recurso. Ponto. E eu também não estou dizendo que a superlotação não sobrecarrega a estrutura de justiça criminal, porque vejam, a superlotação sobrecarrega toda
uma estrutura de justiça criminal. O presídio para 290 vagas tem servidores contratados para lidar com 290 presos. A partir do momento que nós temos 800 presos, o nosso número de servidores não aumenta. Então, quem trabalhava com 300 presos em média, vai ter que fazer o mesmo trabalho agora para quase 3 vezes esse número. É evidente que atendimento fica prejudicado, é óbvio. O presídio conta, se eu não estou enganado, com 2 ATJs, capitão? Agora 3. 3 ATJs. ATJs... Hã? Agora 4. Mas antes da rebelião? 3. 3 ATJs. ATJ é auxiliar técnico jurídico, ou coisa que o valha. É quem faz atendimento jurídico de quem está preso. Isso significa, senhores, que para 3 ATJs, cada um deles tinha que atender mais de 200 pessoas. É óbvio que ele não consegue atender 200 pessoas em um mês. Quantos médicos, capitão Menezes, por favor? Um médico, 800 pessoas. Me digam, senhores, o que o sistema prisional está diferenciando do sistema de serviço público do modo geral do país? Nada. Nós temos ilhas de excelência do sistema prisional, sistema penitenciário federal. Eu ouso dizer, nós temos ilhas de excelência penitenciária Francisco Floriano de Paula. Antes da ocupação excepcional com os presos do presídio, praticamente 80% dos presos ganhavam remissão. A média nacional é 40%. Ilha de excelência. E nós temos situações em que posto de saúde, por exemplo, não tem como atender pacientes. Do mesmo modo, o sistema prisional. O sistema prisional é um serviço público como qualquer outro no país, com as mesmas mazelas. Além da superlotação prejudicar o atendimento ao preso, ele inviabiliza separação. Vejam, o sujeito quando é preso tem que ser classificado e separado. Classificado e separado pelas características dele e do fato. Então nós separamos o ladrão de galinha do preso perigoso. Só que nós separamos de acordo com o número de vagas que nós temos. Se as nossas vagas estão superlotadas, nós não conseguimos mais separar. O critério passa a ser gangue e gangue. Você é da gangue X, vai para tal lugar. Você é da gangue Y, vai para aquele lugar. E o primário, o ladrão de galinha. O ladrão de galinha é escolhido por uma das gangues. Ele fica com uma das gangues. Isso é fruto da superlotação, sem dúvida. É fruto da superlotação também a sobrecarga de trabalho. Servidores do sistema prisional, servidores do Poder Judiciário, servidores do Ministério Público, promotores de justiça, juízes, todos somos sobrecarregados. Desculpe, senhor presidente, o tom coloquial, mas eu não posso negar. Sejam bem-vindos ao mundo real. Serviço público é isso. Qualquer de nós que acha que o serviço público não vai ter sobrecarga de serviço, Coronel Wesley, capitão Menezes, desculpem a sinceridade, mas está alocado no serviço errado. Quem pensa que serviço público não é vocação, está alocado no serviço errado. Quem sou eu para recomendar alguma coisa? Mas a iniciativa privada está aí para isso. Pois bem, é evidente a sobrecarga de todos nós. Para os senhores terem uma ideia, a vara de execuções penais da comarca tem hoje aproximadamente 7.000 processos. 7.000 processos. Quantos juízes? Só um. Quantos promotores? Só uma. Defensores públicos? Só 2. Essa é a realidade. Pois bem, desenhado esse quadro, fato é que houve uma rebelião. Eu violaria a minha consciência se não externasse muito claramente, tudo que permeou o início dessa ocorrência. Vejam, eu não estou indicando pessoas.
Eu não estou indicando pessoas, mas fato é que todo o momento, toda a indisciplina ocorreu por erro de procedimento. Quantas pessoas erraram? 1, 2, 10? Não sei. Qual a consequência desse erro? Bom, a consequência na vida funcional dessas pessoas, cabe à Secretaria de Defesa Social decidir. Consequência quanto à vida criminal dessas pessoas, o Ministério Público está investigando. E eu falo muito a cavaleiro, porque esse processo não é da minha competência, não é a vara de execuções que julga isso. O que aconteceu em todo o resto, os senhores viram. Nós temos uma unidade hoje inteira destruída. A notícia, a última notícia essa é mais uma das muitas notícias que tem circulado por aí. O presídio, as obras não começam, as autoridades estão complacentes, alguma coisa do tipo. Para ser absolutamente claro com os senhores, as obras não começaram porque o projeto não está pronto. E o projeto não está pronto porque uma laje cedeu. Conversei com o subsecretário na segunda-feira. A empresa já está contratada e autorizada no serviço, mas ela depende do projeto. O que eu estou invocando para dizer que houve erro de procedimento? Primeiro, todas, sem nenhuma exceção, todas as pessoas ouvidas por mim no dia, pelas demais autoridades públicas a quem de direito em todo o período subsequente, disseram expressamente que o fato ocorreu quando haviam cerca de 100, estou repetindo, 100 visitantes no pátio interno, cerca de 100 visitantes no pátio externo, cerca de 60 presos no pátio interno e, por alguma razão, seja ela qual for, um grupo, uma equipe, uma pessoa, seja lá quem for, efetuou no mínimo 3 disparos de munição não letal. 3. Não estou dizendo de alguém e não estou dizendo de conclusão, mas todas as notícias são no mínimo 3 disparos. Mais ainda, todas as notícias são disparos em sentenciado, em preso. Há uma divergência muito grande nas declarações. Algumas dizem que o sujeito estava, inclusive, algemado e no chão. Até isso há. Não bastasse isso, há ainda notícia de que pelo menos 2 desses disparos foram efetuados contra as pessoas que estavam no pátio. No pátio estavam visitantes. Alguns com bebês de colo. Essas são todas as informações que existem até agora. E eu estou sendo muito claro, não há uma única divergência quanto a isso. Há divergência, sim. Algumas pessoas justificam, o tiro foi por isso. Outras falam, o tiro foi por aquilo. Ora, me desculpem. Não há palavra mais adequada do que essa. Irresponsabilidade. A palavra é essa. Mas o preso fez isso, o preso fez aquilo. Ora, ele é preso. Desculpem a sinceridade, mas o que se esperar? Seja qual tenha sido a conduta do sentenciado, das pessoas da cela, do bloco inteiro, seja qual tenha sido a conduta, os agentes, individualmente considerados, a equipe, seja lá quem for, poderia ter suspendido a visita. Poderia ter mandado esvaziar o pátio. Não foi feito. Não terei em nenhum momento meia palavra com os senhores. Isso, para mim, foi muito claramente a causa da rebelião. E vou seguir.
O diretor de segurança da SUAP, quem me disse isso não foi um agente, uma pessoa que trabalha no sistema há não sei quanto tempo, foi o diretor de segurança da SUAP. Me disse, doutor, só duas granadas de efeito moral teriam acabado com o problema. Só duas. Hoje nós temos 800 presos espalhados pelo Estado. Hoje nós temos uma unidade integralmente destruída por erro de procedimento. Para mim isso é muito claro. Além de ser muito claro, isso é muito grave. Vou prosseguir. Ainda no que diz respeito às investigações que têm sido feitas até agora, e eu quero dizer aos senhores muito claramente, todas essas informações que eu estou dizendo aqui, eu comuniquei oficialmente, por ofício registrado, ao secretário, ao subsecretário, ao presidente do tribunal, ao corregedor do Tribunal de Justiça e, ao que me consta, até o governador está ciente destes detalhes, destas minúcias. Pois bem, uma vez mais, todos os depoimentos são unânimes em isentar muito claramente, e aí eu vou citar por nome, porque os depoimentos falam em nomes. Seu Capitão Menezes, Dona Marluce, seu Alessandro e seu Lima. Todos esses nomes são citados o tempo inteiro, como pessoas que não sabiam do que estava acontecendo. E o que não sabiam o que estava acontecendo? São as declarações de todos os presos que foram ouvidos, que indicaram que aquele evento, aquele erro de procedimento permeado por uma violência, estava sendo corriqueiro. Essa informação consta em todas as declarações. Aí os senhores vejam, se estava sendo corriqueiro, como é que você que é juiz de execução não sabe? Como é que a promotora não sabe? O capitão não sabe, os defensores não sabem? Simples. Vou falar por mim, acho que pela promotora e pelas defensoras. Nós vamos à unidade uma vez por mês. Passo uma manhã na unidade. Almoço na unidade. Todos os presos que apontam maus tratos são conduzidos por mim para que sejam ouvidos. Todos, sem nenhuma exceção. Investigar, cabe à Polícia Civil. Formar opinião sobre eventual crime, cabe ao Ministério Público. Decidir sobre eventual crime, cabe às varas criminais. Algo além disso, simplesmente não pode ser feito. E vejam, eu estou sendo muito claro em indicar erro de procedimento e eu também vou ser muito claro em identificar na figura do Capitão Menezes e da Marluce aqui presente, pessoas extremamente dedicadas a suprir todas as faltas inerentes à superlotação. Se eu tiver a possibilidade de fazer uma crítica ao Capitão Menezes e à Marluce, e faço construtivamente, e faço aqui porque já fiz pessoalmente, é a seguinte: pecam por tentarem melhorar a situação de pessoas que a todo tempo só prejudicam o trabalho deles. Estou insistindo. É exatamente isso que eu estou dizendo. Há agentes se desviando no cumprimento do dever, há agentes prejudicando a administração. Isso ficou absolutamente claro para mim quando, no sábado ou no domingo, já não me lembro ao certo, quando todos estávamos completamente dedicados a solucionar um problema grave, eu vi situações de extrema gravidade.
Vou repetir, porque todas elas foram relatadas ao secretário e ao subsecretário. Como? A gente devolvendo pedradas aos presos. Parece piada, mas é isso mesmo. O preso arremessava uma pedra na rua, ou a gente pegava a pedra na rua e jogava de volta à unidade. Bastante preparado. Agentes agredindo, chutando preso, algemado e sentado no chão do lado de fora da unidade. Além disso, eu vou falar porque, como eu disse, não terei meias palavras com os senhores. Eu conheço muito profundamente a imensa maioria dos agentes. Muito. De vista, sei quem são. E posso dizer aos senhores, sem medo de errar, aposto a minha mão, os outros brincam, aposto a mão esquerda, né? Porque se você perder, você ainda tem a direita. Não, eu aposto a minha mão direita. Que, no mínimo, 50 agentes não estiveram na unidade durante todo o problema. Isso é muito grave. Isso revela muito o grau de descompromisso. Pois bem, feitas essas considerações, e eu vou insistir, que revelam, de um lado, o descompromisso de uma parcela, e mais do que isso, o compromisso de alguns, e aqui eu estou citando de novo e nominalmente, por presentes, Capitão Menezes, Marluce, Alessandro, Wagner Lima. Apesar do esforço de alguns, o fato ocorreu. E ocorreu, senhores, e é tão intuitivo que o fato ocorreu por essa razão, que depois que os presos quebraram a unidade inteira e alcançaram a porta de saída, o senhor sabe o que eles fizeram? Recuaram e deitaram no pátio. Os presos vieram destruindo cela por cela, bloco por bloco, alcançaram a área administrativa, da área administrativa alcançaram o refeitório, quebraram tudo o que ali tinha, tudo, sem nenhuma ressalva. A partir daquele momento, eles tinham várias medidas para fazer, até porque, eu não sei se os senhores sabem, boa parte dos presos conseguiu pegar colete balístico, escudo balístico, capacete. Eles tinham muita coisa possível de fazer. Eles tinham muita munição. O que eles decidiram fazer? Simplesmente se entregar no domingo de manhã. Por uma razão muito simples. Porque eles não tinham o que pedir. Eles não tinham o que reclamar. Não quanto à estrutura de um modo geral. Eles reclamavam muito pontualmente, quanto à expressão, eu vou repetir a deles, a gente escamando o preso. Isso foi dito aqui. Isso foi dito lá o dia inteiro. Para não dizer que nenhum preso usou hora nenhuma a expressão processo, eu me lembro de um preso no telhado que falou que estava preso há 7 meses e que ainda não tinha ido ao fórum. É a única frase que eu me lembro de processo. Fora isso, nada foi dito quanto a processo. Não houve reclamação de benefício vencido, não houve reclamação quanto ao juiz, porque normalmente os alvos são juiz e promotor, principalmente promotor, né? Não houve reclamação contra juiz. Não houve reclamação contra promotor. Ao contrário, quando os presos decidiram se entregar, eles queriam a presença justa de quem? Do juiz e do promotor. Isso só ratifica para mim a gravidade de tudo o que aconteceu. Eu vou fazer um cálculo pequeno aos senhores, e eu fiz esse cálculo no sábado, por volta das 3 da manhã, quando eu fui em casa tomar banho e comer, porque eu não tinha almoçado, foi o meu almoço. A unidade tinha 2 presos mortos naquele momento. A unidade tinha 60 presos do seguro, ou seja, 60 presos jurados de morte. A unidade tinha 18 presos num alojamento que foi incendiado, por cima e por baixo. Meus cálculos, 2 mortos, 18 mortos queimados na cela do alojamento,
60 que serão mortos. 18 com 2 com 60, 80. Se tudo caminhar da pior forma possível, a PM invade, naturalmente haveriam perdas. Moral da história, nós estaríamos beirando o Carandiru. Bem razoável, né? São Paulo, com a população que tem, uma unidade prisional daquele tamanho, com 111 mortos no evento, e Governador Valadares, comunidade com 800 presos, alcançando 100 mortos. A gravidade de tudo que aconteceu é muito importante. E vejam, falei isso à prefeita, por sinal, eu devo até consignar aqui minhas desculpas públicas, porque no domingo me coube acordar um monte de gente, né? O coronel e eu acordamos um monte de gente, a prefeita fui eu que acordei. Falou, não, doutor, qualquer hora o senhor me avisa. Perfeitamente. 5h40 da manhã de domingo, eu liguei à prefeita, liguei ao presidente do tribunal, liguei ao corregedor. Eu disse isso à prefeita e vou insistir nessa informação. Isso tudo é muito grave, mas tudo isso é fruto de erros de procedimento. Desenhado esse quadro, eu vou falar um pouco do evento propriamente dito, e aí eu vou consignar meus agradecimentos públicos, Coronel Wesley, Major Fausto, toda a equipe da Polícia Militar, doutora Ingrid, doutora Elaine, doutor Gilvan, doutor Elias, presidente da OAB, doutor Lauro Tassis, doutora Tiffany não foi porque estava viajando, doutora Clarissa não foi, também não sei o motivo, mas também não dava para ir todo mundo. Não tinha muito que tanta gente pudesse fazer, mas eu devo dizer aos senhores que esse evento não entrou. Ele entrou para a história da cidade, certamente, mas a cidade não entrou para a história do país por conta desse evento, graças a esses atores, que sobrecarregados, trabalhando com excesso de atribuições, trabalhando com dificuldade nos seus cargos, conseguiram não errar os seus procedimentos. Também eles estavam sobrecarregados, mas não erraram os seus procedimentos. De modo, senhores, que o que eu vou dizer pode soar ofensivo, mas está longe de ser. É só uma visão muito clara e muito contundente de tudo. Dizer que a rebelião aconteceu por superlotação é muito conveniente. Porque superlotação é culpa do país. Superlotação, afinal de contas, acontece em boa parte do mundo. Superlotação não é culpa do juiz, do promotor. Superlotação é culpa do sistema judiciário. Superlotação não é culpa de um agente, de uma equipe, de um diretor. Não é. Superlotação é culpa de uma subsecretaria. Superlotação talvez seja culpa até do governador. Mas não é culpa de ninguém. Disse isso à prefeita e ela se assustou com a frase que eu disse, mas eu vou repetir. É muito conveniente dizer que o fato ocorreu por superlotação, porque é culpa de todo mundo, mas não é de ninguém. Eu não vou compactuar com isso. Em nenhum momento. Enquanto alguém se dispuser a me ouvir sobre isso, vai ouvir com muita clareza que o fato ocorreu por erro de procedimento. E não por superlotação. No que diz respeito ao dia, me competia fazer esse agradecimento público a essas pessoas e instituições que se dedicaram imensamente. Me cumpre fazer um agradecimento à equipe do sistema prisional de um modo geral, tanto as pessoas que se deslocaram de Belo Horizonte para cá, quanto ao capitão Menezes, que conseguiu amealhar parceiros aqui da região inteira. Seria efetivamente impossível fazer o que foi feito sem todas essas pessoas engajadas. No que diz respeito
ao evento, eu não posso deixar de registrar a carga de azar que o Coronel Wesley carrega consigo, né? Porque ele chegou na semana trazendo a superlotação, trazendo a rebelião, né? E vejam, o Coronel Wesley nunca me ligou para tomar um café, não foi? O Coronel Wesley me ligou e falou: doutor, bom dia, prazer, Coronel Wesley. Eu falei: tudo bem, Coronel, como é que o senhor vai? Eu estou aqui na rebelião, o senhor tem como vir aqui? Não é, Coronel? Isso foi na segunda conversa. Na primeira ele ligou para avisar: ó, tá havendo a rebelião, pode precisar do senhor. Não, foi o contrário, o senhor que me ligou. Fui eu? O senhor me ligou. Tá precisando de mim aí? Sim, por enquanto não, doutor. Não, tá ótimo. Mas conversei com o Coronel Sérgio muito sobre isso, que foi RPM aqui, falei: Coronel Sérgio, acho que a relação que eu construí com o Coronel Wesley não poderia ser melhor, porque dizem que as relações firmadas a ferro e fogo, né, elas ficam incisivas, e então eu posso dizer aos senhores que sabe Deus para onde a vida nos leva, né, mas onde a vida nos levar, eu lembrarei do trabalho do Coronel Wesley, extremamente competente, extremamente qualificado, apesar de ser um pé frio de mão cheia. Obrigado. Em relação às considerações do Levi, me parece que não há necessidade de ingressar de novo em detalhes sobre o evento, foi muito falado. Sobre as considerações que o Levi fez, eu tenho a dizer ao senhor vereador, o seguinte: cerca de 220 presos foram transferidos, 110 para cada uma, para Juiz de Fora e Teófilo Otoni. 110 para cada uma delas. Além disso, foram presos transferidos para Ponte Nova, Moriaé, região metropolitana, aqui na nossa região, no nosso entorno, todas as cidades receberam presos nossos. Eu preciso dizer aos senhores uma coisa com muita sinceridade. Unidade prisional não é depósito de gente. A pessoa entra com um número de registro, a pessoa tem registrada quando entra, quando sai. E esse registro não é no papelzinho, mas não, ele é na rede. O sistema é alimentado, então não tem ninguém sumido. Isso é impossível de acontecer. Eu posso até desconfiar do que tem acontecido, Levi. Pode ter acontecido dessa pessoa ter saído e simplesmente não ter voltado para casa. O que é muito comum. O que é muito comum no sistema prisional, infelizmente. No que diz respeito às preocupações dos senhores quanto à população da cidade, todos nós convivemos com essa mesma preocupação. Eu tenho a apontar aos senhores uma questão muito grave que tem acontecido, porque na transferência, por determinação minha, nada foi levado. Houve até uma situação difícil de uma presa que queria levar 2 cartas de uma filha, e ela veio com essas cartas na mão, e o agente do COP falou que ela não podia levar. Ela falou: não, doutor Tiago vai me deixar levar. E falou comigo, eu falei: não, você não vai levar. Ela dispensou as 2 cartas e foi embora chorando. Infelizmente, não tinha como se abrir exceção a isso. Do mesmo modo que foi conseguido almoço para todos, a empresa que fornece refeições ao presídio, conseguiu almoço para todos, e quando o almoço chegou, alguns já estavam embarcados, então não tinha jeito da pessoa desembarcar para almoçar. Tampouco tinha jeito de viajar almoçando, porque as pessoas estavam algemadas. Então isso efetivamente aconteceu. Isso tem acarretado que algumas pessoas estão sendo soltas em cidades por aí, afora, pelo Estado, sem ter nem a roupa do corpo, só com uniforme. Eu tenho recebido contato de várias unidades prisionais que estão tentando resolver isso do jeito delas lá. E isso é muito grave, mas é o que foi possível. No que diz respeito aos processos, eu deliberei por decisão minha. Vou dizer muito claramente, contrária ao que determina o Conselho Nacional de Justiça, eu decidi por decisão minha não remeter todos os processos. Por uma razão simples. Se o preso tem benefício para o mês que vem, para até dezembro, o tempo que vai levar esse processo para ser julgado lá, o preso vai ser prejudicado. Então eu decidi por manter esses processos comigo. As meninas que trabalham comigo estão virando quase telefonista, passam a tarde inteira no telefone com unidades prisionais do estado inteiro para conseguir comprovante de sujeito ter bom ou mau comportamento. Porque se ele tiver bom comportamento, eu garanto que aqui ele tem um benefício no dia, mesmo estando longe de nós. Isso tem sido feito.
Mais algumas questões. Aquele rapaz que faleceu por diabetes. Situação muito difícil, porque ele ficou sem medicação de sábado de manhã até domingo à noite. Ele chegou na Nelson Gri em Contagem e passou de madrugada, passou pela triagem na segunda de manhã. Era o que era viável. Naquele momento ele apontou a necessidade específica dele, necessidade de tratamento com insulina. Ele foi conduzido ao hospital e faleceu no hospital. Provavelmente o falecimento dele tenha muito mais relação com a rebelião e o período que ele ficou sem medicação do que com a transferência propriamente dito. Óbvio, isso é muito simples ser dito aqui e muito difícil de ser compreendida por uma família, mas essa é a verdade. A irresponsabilidade de alguns que pregaram, divulgaram e difundiram uma ideia inexistente de estupro. Isso é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade. E eu vou dizer aos senhores, com todas as letras, o que eu disse ao doutor Evandro, que é quem está coordenando o procedimento investigatório criminal. O dia que o procedimento investigatório criminal for concluído e eu recebê-lo, eu vou determinar a instalação de inquérito policial em relação a todos aqueles que, a meu ver, praticaram crime, inclusive quem divulgou essa informação. Seja quem for. Seja quem for de Teófilo Otoni, sim. Não foi do Ministério Público, não, mas foi de Teófilo Otoni, sim. Eu vou determinar a instauração de inquérito. Isso é uma temeridade o que foi feito. Os senhores não têm ideia da quantidade de familiares que eu recebi na minha sala, chorando, com medo do seu familiar ter sido estuprado no presídio. E a irresponsabilidade foi tão grande que a pessoa sequer identificou o suposto autor disso. Então se colocou no ar, inclusive, a possibilidade do estupro ter ocorrido na estrada, por agentes prisionais. Nem isso foi esclarecido. Estou assumindo com os senhores um compromisso. Assim que isso for concluído, eu determinarei a instauração de inquérito policial, seja quem for. Em relação a essa notícia de estupro, todas, sem nenhuma exceção, todas as pessoas ouvidas até hoje indicam, eu vou pedir licença ao senhor presidente, para usar a expressão, que algumas mulheres atacaram os homens. A expressão é essa. Há relato de mulheres que mantiveram relação sexual com 4 homens. Não ao mesmo tempo, mas com 4. Há relato, inclusive, de que boa parte dessas pessoas que manteve relação sexual é soro positivo e que não foi utilizado preservativo. Vejam, os presos acessaram a farmácia, onde alcançaram todas as medicações e as camisinhas da unidade. As medicações foram todas consumidas, as camisinhas não. Isso está registrado no depoimento. Que mais? Levi, se eu tiver mais alguma questão que te trazem e te falta resposta, eu estou pronto para dar. O senhor e qualquer um dos outros demais vereadores. Eu penso, senhores, já para encerrar, que esse problema é muito maior do que se pensa. O erro de procedimento é muito mais sério do que se imagina. A gravidade de algumas informações divulgadas é muito relevante, que vai ensejar uma aplicação de penalidade, evidentemente. Mas eu penso também que há uma coisa que pode ser feita pelo município. Vou insistir. Há uma coisa que pode ser feita pelo município. Disse a prefeita, disse o doutor Leonardo Glória quando esteve ao fórum, e vou dizer aos senhores, é imprescindível que o município, legislativo e executivo, deliberem sobre a desafetação da rua em frente ao presídio. Isso é imprescindível. Eu vou dizer mais aos senhores, a Vara de Execuções Penais tem recursos para destinar. Se essa desafetação for feita, se ali deixar de ser rua, ou se for uma rua pequena, só para as garagens, não sei qual é a ideia dos senhores, qual é a ideia do executivo sobre isso,
mas se isso for feito, eu assumo, e tenho certeza que o faço autorizado pelo Ministério Público e pela Defensoria, o ônus de liberar a verba da Vara de Execuções Penais para cercar toda a área da unidade de alambrado. É impossível uma unidade prisional estar no meio da cidade, com pessoas lotando a unidade prisional. Isso não tem sentido nenhum. E vejam, eu devo dizer aos senhores uma coisa com muita clareza: a unidade não vai sair dali, tampouco a cidade. Então, nós teremos que adotar medidas para compatibilizar a unidade com a cidade. Do contrário, nós vamos nos submeter a situações da seguinte natureza. Isso aconteceu. Eu determinei a Polícia Militar no dia da rebelião, e nem era juiz de plantão, eu determinei a Polícia Militar, atendendo uma representação do Tenente Tiago Emanuel. É tenente? Não rebaixei ele não, né? Não, do Tenente Tiago Emanuel, do GAT, da Ciamesp. Eu determinei que a Polícia Militar invadisse uma casa, de frente ao presídio, por uma razão muito simples. Enquanto alguns conversavam conosco do telhado, se propondo a encerrar a confusão desta casa, nesta casa estavam vários ex-moradores do presídio local, simplesmente instigando. A casa é alta, ele fica por cima do muro, o sujeito do lado de lá no telhado, então eles ficam do telhado conversando. É impossível, isso não vai dar certo nunca. Algumas medidas, eu tenho conversado com a subsecretaria em relação à segurança da unidade, de construção de uma guarita, de elevação do muro, mas a questão da rua é puramente municipal. Ótimo. É um prazer. Isso é puramente municipal. Muita coisa pode ser dita sobre superlotação, sobre problemas da justiça criminal, mas efetivamente o que pode ser feito pelo município hoje é isso. A área do controle de zoonoses, eu não vou nem falar porque eu confesso à senhora, eu estaria completamente satisfeito se o presídio pudesse botar alambrado isolando o centro de controle de zoonoses. Então a minha ideia é, alambrou ali, põe um portão, acabou. Qualquer problema que acontecer, e vejam, isso não é importante só para o presídio, isso é importante para as pessoas, porque o Major Fausto estava me falando que levou uma telhada que pegou no capacete. Do mesmo jeito que o Major Fausto levou essa telhada que pegou no capacete, várias pessoas que estavam ali na porta levaram telhadas, pedradas. Tem sentido isso. Em determinado momento haviam crianças ali. É absolutamente impossível controlar uma crise e administrar uma situação de crise daquele jeito. Senhores, eu acho que me estendi demais, mas não poderia deixar de falar cada uma das palavras que disse. Agradeço muito aos senhores pela atenção. Agradeço uma vez mais a doutora Ingrid, doutora Tiffany, doutora Elaine, doutora Clarissa, doutora Elaine um pouco mais afastadas, mas presentes no dia, atenderam a um convite, meu, absolutamente inadequado de participar de uma rebelião, mas me parece que essa era a conduta mais lisa que se poderia ter quanto a direito de cada um dos presos. Agradeço ao doutor Elias, que não está aqui presente, por ter participado, o vereador Levi, que esteve lá, eu estou lembrando o seu nome, eu estou só... o vereador Levi, que esteve lá e participou muito ativamente de tudo. E eu quero, uma vez mais, fazer a minha felicitação pelo trabalho da Polícia Militar, na pessoa do Coronel Wesley, do Major Fausto, que efetivamente se mostraram absolutamente competentes na administração dessa situação. Em relação à administração da unidade, eu tenho, uma vez mais, que louvar o esforço do capitão Menezes, da Marlúcio, do Alessandro, do Lima, no sentido de administrar uma situação muito difícil.
que, apesar de muito difícil, não justifica o que aconteceu. Muito obrigado, senhores. Nós já estamos encaminhando para o encerramento. Vou pedir 2 vereadores que representam o Legislativo na fala, o vereador Ricardo e o vereador Cezinha. Está um pouco já avançada a hora. Vossa Excelência, seja bem sucinto. Com a palavra, o vereador Ricardo Assunção. Senhor presidente Adalto Carteiro, agradecimento especial por conceder a fala numa reunião tão importante para ser debatida. Quero saudá-lo e, assim, cumprimento todos os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar de uma maneira muito especial o Dr. Tiago, e na pessoa do Dr. Tiago eu quero saudar todos da mesa e os integrantes aqui também do Judiciário que se fazem presentes e o público também acompanhando não só na galeria, mas também em casa através da internet. Eu recebo aqui todo o tempo as mensagens de pessoas que não puderam comparecer, mas que estão acompanhando, porque acham importante o debate, a discussão. Quero saudar de uma maneira especial o Levi que tem hoje a oportunidade de contribuir com essa casa, trazendo aqui a sua experiência dos 2 lados de vida, não é? Ele não se furta no direito de falar isso, de incentivar as pessoas com o ensinamento que ele teve, né, na sua vida e hoje aqui como representante e não abandonando os seus e sempre defendendo os direitos da população e principalmente da população carcerária. Parabéns pela discussão. Doutor Tiago, eu ouvi atentamente as falas aqui, mas a do senhor me chamou a atenção e eu quero aqui dizer, mais uma vez, o que eu disse no meu programa, o reconhecimento do trabalho eficiente que foi feito pelo Coronel Wesley, pelo Dr. Tiago, pela doutora Ingrid, pessoal do Corpo de Bombeiro, ou seja, todas as pessoas ligadas ao gabinete de gerenciamento dessa crise que se instaurou em Governador Valadares. Se não fosse o trabalho de vocês e principalmente o acompanhamento de todos os órgãos para dar a legitimidade, garantir a legitimidade da ação, eu confesso a vocês que eu temia o pior. Mas isso foi possível graças a um trabalho orquestrado aí, bem dinâmico, da polícia, do judiciário. Acho que é importante a gente ressaltar isso todas as vezes nas nossas falas. Doutor Tiago, eu sinto que essa reunião ela tem a sua importância, tem o seu valor, mas ela, de certa forma, é um pouco prejudicada. Prejudicada porque nós precisamos trazer aqui para essa casa quem, de fato, tem que ser chamado a atenção. Nós temos aqui um problema que está nas mãos de vocês, mas que quem deveria administrar ou doar-se mais para amenizar essa situação, aqui não está. São os nossos representantes do Legislativo, Assembleia Legislativa e até mesmo do Congresso. Nós temos aqui mais de 500 candidatos que foram votados o ano passado aqui em Governador Valadares, pessoas que foram eleitas com o voto da população de Governador Valadares e que parecem distantes desta realidade que nós estamos vivendo. Cadê os nossos deputados estaduais? Cadê os nossos deputados federais? Para estar aqui ouvindo a reclamação que o senhor faz e com muita propriedade, porque o senhor está ali, você consegue vivenciar no dia a dia a realidade carcerária em Governador Valadares e consegue, pela sua função, que muitos eu acompanho, deveria só se preocupar tão somente em cumprir a lei, o senhor está preocupado com os 2 lados. O senhor consegue entender o que acontece em Governador Valadares com uma maestria que a gente tem que aproveitar esse conhecimento do senhor. E eu faço a meia-culpa como ignorante, como um cidadão, como um profissional de imprensa, como um legislador dessa casa. Eu acho que nós falhamos de alguma forma. Falhamos como quando replicamos uma notícia que às vezes nos chega
e a gente tem a responsabilidade da imprensa de divulgar, de ouvir as partes, né? E nós cometemos esse erro, a imprensa, de divulgar fantasias, pensamentos fantasiosos que acabam prejudicando o trabalho. E eu faço essa meia-culpa, porque nós ouvimos uma cidadã que fez uma denúncia muito séria, inclusive uma pessoa, eu não me recordo, a memória me falha agora, o profissional de qual área, que fez essa denúncia oficialmente na emissora, não é? E eu acho que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Nós, enquanto legisladores, o que podemos fazer? Nós, enquanto cidadãos, o que podemos fazer? Nós, enquanto comunidade, igreja, associações, entidades de classe, não dá para a gente falar segurança pública hoje e atribuir a responsabilidade tão somente à Polícia Militar, que tem a obrigação de prender. Não dá para a gente falar em segurança pública, em comunidade carcerária, com esses programas hoje, só cobrando a prisão, a correção. Eu faço a minha meia-culpa. Eu tenho 18 anos como profissional de imprensa em Governador Valadares, do rádio para a televisão. E hoje eu me pergunto, qual é a função real de um programa policial? Porque a ideia inicial era divulgar o que está à mostra, colocar a sociedade a par, mas, ao mesmo tempo, cria-se uma sensação de insegurança tão grande e acaba perpetuando na nossa sociedade a banalização da violência, que hoje está tão explícita, principalmente nas redes sociais. Teve um cidadão que estava aqui, e eu gostaria até de falar isso publicamente, que se intitula manifestante popular e que não tem a responsabilidade, que propagou que na rebelião, que na transferência no presídio lá da PACA já tinha uma outra rebelião acontecendo, e isso a gente saiu, os órgãos de imprensa todos atrás. Acho que a gente tem que ter uma preocupação, e eu me preocupo muito com a rede social, que propaga uma coisa assustadora. Assustadora. Então, eu quero aqui dizer ao senhor e aos senhores todos presentes que a gente precisa discutir mais a segurança. Mas discutir segurança pública sem falar de educação, nós estamos batendo numa rocha e que não vamos chegar a lugar nenhum. Falar em segurança pública sem falar sobre diversos assuntos que estão, de certa forma, ligados, bater numa rocha e não avançar em nada. Mas, lamentavelmente, eu deixo aqui a minha indignação pela ausência dos nossos representantes, porque eles, sim, têm condições. Nós somos o piso ralo dessa estrutura organizacional. Mas nós temos que cobrar deles, que têm o poder e têm a caneta nas mãos para poder amenizar o trabalho do senhor, das senhoras, dos senhores, de toda a nossa sociedade. Deixo aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês e a minha disposição para colaborar no que for necessário. Caminhando para a última fala, Cezinha Alvarenga. Boa noite ao senhor excelentíssimo Levi Vieira, vereador desta casa, pelo qual eu estava em Belo Horizonte no dia do fato que gerou essa reunião nossa aqui. Quero te dar os parabéns, dizer em meu nome e também em nome dos 21, que Vossa Excelência representou essa casa, atendendo os familiares, acompanhando os membros da OAB, que no caso é representado também pelo vereador Léo Glória, Elias Soto e Lauro Cabral. O senhor acompanhou e representou essa casa muito bem. O senhor também teve a oportunidade até de aparecer, eu estava em Belo Horizonte, e lá amigos meus em comum com o senhor tiveram a oportunidade de visualizar o senhor em toda a imprensa nacional. Quer dizer que o senhor ficou o dia inteiro, sacrificou-se do seu almoço, do seu jantar, enfim, do seu conforto, do sábado, e atendeu as famílias, enfim, atendeu a todos. Então, eu quero agradecer o senhor também por essa reunião. Já são quase 10 horas da noite. Agradecer a presença de todas as autoridades representando aqui os seus órgãos competentes. Eu me sinto agraciado de receber essa notícia oficial relatada por todo o gabinete de crise que aqui se encontra, porque eu, como estava em Belo Horizonte também, fui pego de surpresa por muitas mentiras via rede social e até mesmo em sites oficiais, né, de imprensas a nível nacional. Então, eu me sinto aqui um vereador agraciado
E vocês podem ter certeza que o plenário não está tão cheio devido ao horário, mas a rede social está gravada e nós vamos ser os missionários para divulgar sobre o que ocorreu de fato, e desde já agradecendo vocês pela disponibilidade de estar aqui e parabenizando o gabinete de crise, em nome do coronel Wesley e em nome do senhor juiz de execução, senhor Tiago, cidadão valadarense. Parabéns, os senhores honraram o nome de Valadares e não nos comparar de forma alguma como outros presídios do Nordeste, como tivemos notícias, imagens realmente drásticas. Então, os senhores, em meio de uma situação, de um caldeirão de pólvora, realmente foram iluminados por Deus e pela sabedoria do cumprimento do exercício, como o senhor disse a palavra lá que me falhou agora, que foi um detalhe, o que ocasionou foi o detalhe... Exatamente. Então, eu deixo essa palavra, acerto de procedimento, e que Deus abençoe e continue dando aos senhores essa missão que é ser servidor público, igual o senhor falou. Se quer lazer, se quer receber mais uma vez, eu concordo com o senhor. Tem que ir para o setor privado. Então, parabéns pela sua ousadia em falar isso. Nós, como vereadores aqui, como legisladores, às vezes, não podemos ter essa ousadia do senhor que falou isso aqui. Missão. O setor municipal, público, estadual e federal é uma missão. Parabéns, obrigado pela disponibilidade de todas as autoridades. Quero, encerrando a reunião, agradecer a presença de todos. Já disse para o Levi que o Legislativo, cada vereador tem a demanda geral, mas cada um específica. O Levi gosta, né, de defender a questão do presidiário, dos detentos, e gosta também, doutor, de arrumar um defunto também, viu? ele ornamenta. Você não assusta, não. Levi, ele tem essa vocação. Levi, eu sei que, né, um pouco de descontração, mas é verdade, né? Cada um tem sua linha de trabalho. Quero aqui agradecer a todos a presença e agradecer aos vereadores que estavam presentes. Não só obrigado ao Levi, ao Ricardo, ao Ananias, ao Cezinha. A todos uma boa noite. Muito obrigado. O Derlan, obrigado.